Olá, jovens, tudo bom com vocês? Tudo certo? Então, depois aí da gente ter passado um tempo fazendo integrais de superfícies, né? Assim, sem nenhum teorema mais profundo sobre o entendimento, a gente começa a iniciar o fim, né? O início do fim de cálculo 3, né, jovens? Que é o teorema de Stokes, tá? Cálculo 3, vou anotar aqui o nome, teorema de Stokes, certo? Então, esse é o início, né, do fim de cálculo 3. A gente tem este teorema de Stokes para entender. E por último, a gente vai ter o teorema da divergência ou teorema de Gauss, tá? Então, a ideia aqui desse teorema é relacionar as integrais de linha, que a gente já viu, com as integrais de superfície, né? Então, a gente pode pensar uma primeira ideia que ele é uma generalização do teorema de Green, certo? Isso aqui no querido R3. Então, assim, como é que funcionou essa história aí do teorema de Stokes, né? Na verdade, o George Green, ele enunciou o teorema de Stokes, mas ele não forneceu uma demonstração. E aí, depois do George Green, isso aí foi lá em 1840, por aí. O Lord Kelvin, tal do William Thomson, né? Ele se interessou pelo trabalho do Green e aí recuperou essa ideia do que a gente chama hoje de teorema de Stokes, né? E aí o Stokes conversava com o Lord Kelvin, né? Esse cara mesmo daquela escala Kelvin, né? E aí eles começaram a conversar e começaram a desenvolver as ideias, né, desse teorema. E aí o Stokes pegou esse teorema e resolveu botar numa das provas de um dos exames para os alunos deles fazer, né? E ninguém respondeu. E eu não sei se o Stokes não tinha demonstrado ainda o teorema, mas ele resolveu botar numa prova para o povo demonstrar e ninguém demonstrou. Eu acho que isso foi em 1854, né? A primeira demonstração que surgiu do teorema de Stokes foi em 1861, por um matemático alemão chamado Hermann Henkel, né? E o Hermann Henkel, ele foi aluno, né, do Augustus Mobius. Acho que é Augustus é Augusto. Agora eu não lembro, acho que é August Mobius, eu acho o nome do rapaz. O da faixa de Mobius, né? E esse Hermann Henkel também foi aluno do Riemann, né, um matemático famoso aí que fez aquelas somas de Riemann, né, para definir as integrais, e tem uma geometria toda com o nome dele que é chamada de geometria riemanniana. O cara não é pouca coisa não. Foi aluno do Gauss, né? E aí, essa primeira demonstração do teorema de Stokes surgiu aí em 1861, certo? Mas assim, né, na época ninguém chamava de teorema de Stokes, né? Era o teorema lá, e aí ganhou esse nome porque foi o Stokes que desenvolveu mais coisas utilizando esse teorema. Então, assim, isso foi um contexto histórico para a gente ver. A demonstração, de fato, do teorema de Stokes não dá para a gente fazer com a parte só de cálculo 3. Eu nunca vi uma demonstração desse teorema que utilizasse apenas as coisas que a gente viu em cálculo 3. Então, assim, demonstrar a gente não vai, a gente vai usar a nossa fé, né? A gente vai dizer, pô, se funciona, ninguém falou que não funciona, então é porque funciona, né? Aí a gente vai fazer uma verificação apenas, né, desse teorema e vamos usá-lo, né? Tem muitas consequências interessantes para este teorema. Uma delas é que a gente finalmente poderia dar
conceito aplicado para o rotacional, para a gente de fato associar o rotacional com a rotação, né, microscópica de um campo, certo? E aí a gente vai fazer algumas coisas durante os vídeos para que a gente entenda direitinho, certo? Então tá bom, vamos aqui pensar numa forma, né, mais prática de ter essa ideia do teorema. Lá no teorema de Green, você lembra como é que era? Né, o teorema, eu vou botar assim, né? Teorema de Green no plano. No nosso querido plano R2, né? Então você lembra lá, né? Eu tinha uma curva no querido plano, aqui XY, e aí eu vou fazer essa curva aqui, bonitinha, fechada e simples, a curva C, e ela tem que ser orientada para no sentido anti-horário, né? Que a gente disse que a orientação é positiva, então a gente teria os vetores tangentes aí, né, dessa curva aqui assim, o interior da curva fica para a esquerda da direção tangente, né? E aí, se essa curva é fechada e simples, você tem uma região que ela delimita no próprio plano, né? Que eu chamei de região D, certo? Então, o que acontecia? Se por um acaso do destino você tem um campo de vetores aqui, né, no domínio D e que passa aí também na fronteira, né, que é a curva C, o teorema de Green diz o seguinte, né, a integral ao longo da curva, né, desse campo com elementozinhos de, né, ds aqui, esse ds vetorial, eu vou fazer ds não, né, jovem, vou botar assim dr, que é uma parametrização, né? Então aqui a gente poderia contar isso como uma integral dupla da componente rotacional desse campo aqui, né? Se a gente chama esse bendito aqui de mn, ixi, mn vai ficar ruim, né, cara? Porque eu tenho um vetor normal lá também. Eita, tá, tudo bem. Então ia ficar aqui del n del x menos del m del y dx dy. Isso é o teorema de Green no plano. Então assim, né, a integral do campo ao longo da fronteira, né, da curva pode ser calculada como a integral dupla desse trambolho aqui. O que acontece? Isso daqui é a componente do rotacional, né? Componente do rotacional do campo F. Claro, a componente é a única que não dá zero, né? Porque o F é no plano, então se a gente olhasse para isso no espaço, o rotacional de fato é só um vetorzinho para cima aí. E aí o que a gente pergunta? Tá, como é que seria? Tem uma versão disso no espaço, né? Essa é a pergunta. Minha letra está cada dia melhor, né, gente? Maravilha. Pergunta. Existe uma, vou botar assim, né? Versão para esse teorema. Versão deste teorema no espaço? Ou seja, será que a gente conseguiria pegar, né, uma curva agora no espaço? Aí aqui é mais complicado de desenhar, né? Porque aqui não dá a impressão de se tá para frente ou não. Então a gente, será que tem alguma coisa assim, né, no espaço? Se a gente pegasse uma curva assim, orientada para cá, assim, essa curva C, que a gente conseguisse fazer um troço aqui para cá, uns vetores tangentes aí, que desse para calcular a integral da circulação, né, desse campo aí. Será que tem uma versão disso que transforma essa integral de linha numa integral dupla também? Né, eu vou botar assim, né, integral dupla alguma coisa aqui.
Aí deu o que, né, cara? O elemento de área. Não sei, vou botar assim, elemento de área. Será que tem uma versão assim que seja uma coisa parecida com isso, né? Então o que vai ter que acontecer, né? A gente vai ter que pegar uma curva espacial que seja contínua, né, em determinados pedaços e tenha derivada bem definida, né? Ela pode não ter derivada em alguns pontos específicos, mas a ideia é que ela seja, né, vários pontos tenha derivada. E aí, se essa curva é fechada, a gente conseguiria uma versão do teorema de Stokes, ou a versão do teorema de Green, né, que seria essa coisa do teorema de Stokes. O que a gente ia precisar? Que essa curva fosse fechada e que ela limitasse uma região, né, no espaço. Essa região no espaço, como agora, né, ela está dentro do R3, isso aqui seria uma superfície. Uma superfície S, né? E aí, se esta superfície ela é orientável, ela ia ter um campo de vetores normais aí, né? Aí, sei lá, tá fazendo um troço aqui assim. E aqui embaixo faz um negocinho assim, e aqui vem pra cá, e meu normal ali tá errado, né, cara? Poxa vida. Meu normal ia tá pra fora assim, né? Eu tenho um campo normal, e aí eu passo um bendito de um campo de vetores aí dentro dessa bagunça. E aí, será que tem alguma coisa, né? Pois é. Então aqui vai ficar o quê? Essa integral aqui, ela vai ser calculada usando a superfície e o fluxo desta, não do campo, mas vai aparecer o fluxo do rotacional. Essa é a ideia, certo? Então assim, né, você consegue calcular a integral de linha do campo ao longo dessa curva que não é plana, utilizando o rotacional, o fluxo do rotacional do próprio campo ao longo da superfície. Desculpe, ao longo não, né, gente? Através, né? Porque a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse vetor F e vai projetar na direção normal lá, né? Certinho. Então a gente vai projetar, não é nem o campo F, né? É o rotacional do campo e vai dar, né, essa linha. Gente, eu vou até trocar, vou botar o rotacional de outra cor aqui. Então aí você vai pegar o rotacional aqui, você tem um campo, ó, a baderna que fica, né, gente? Olha o tanto de setinha diferente que tem. Você tem o campo F e lá em cima você tem o rotacional do F. E aí o que vai acontecer? A integral de linha ao longo da curva vai ser igualzinho o fluxo do rotacional que atravessa a superfície. Isso é o teorema de Stokes. Beleza? Então essa é a ideia. Eu vou escrever logo ele aqui e aí depois a gente faz uma verificação para alguns casos específicos, né, jovens? Não tem como a gente conseguir demonstrar. Teorema de Stokes, né? Então eu vou botar aqui assim, ó. Seja F de R3 em R3 um campo, vou falar que ele é diferenciável, tá? Ou seja, ele tem as derivadas contínuas, né? Campo diferenciável, né? Eu quero dizer isso com derivadas parciais contínuas, tá? E C, você vai pegar um intervalo aí, né? Uma aplicação que vai pegar um ponto e vai associar um vetor do R3, uma curva fechada e simples.
Não, a curva diferenciada, fechada e simples, eu esqueci também de botar, vou botar em parênteses também, tá, Jorge? Diferenciável também. Certo? Então, a integral do campo F ao longo da curva C, né, para uma parametrização R, a gente pode calcular utilizando o fluxo do rotacional na superfície que a fronteira da superfície seja a própria curva C, certo? Então vou botar assim, se S aqui em R3, né? Não, gente, é um subconjunto. S é um subconjunto. É uma superfície diferenciável também. Diferenciável, uma superfície regular. Vou botar regular, né, para não vai ficar melhor. Se essa é uma superfície regular, tal que, né, a fronteira de S é igualzinha à curva C. Então vou botar assim. Escrever primeiro, né? A fronteira de S é igual à curva C. Então, a integral do campo F ao longo da curva C pode ser calculada como o fluxo do rotacional em S. Aqui tem que botar N, né? ds. Certo? Onde isso daqui é o rotacional. Aí não vai caber, né, gente? Onde R é uma parametrização regular e isso aqui é o rotacional de F. Ah, não, a superfície regular, esqueci de dizer, né, gente? Ela tem que ser orientável, né? Porque senão não dá para calcular. Superfície regular orientável, tal que a fronteira seja a própria curva C. Então, a integral, né, de F ao longo da curva C pode ser calculada com o fluxo do rotacional que atravessa a superfície. Certo? Então, se a gente faz a integral, né, de uma superfície que seja limitada, porque tem que ter fronteira, né? A gente tem que parar a superfície em algum lugar. E aí você quer integrar o rotacional de um campo, você pode fazer isso utilizando a integral de linha, né? Tá bom? Então isso aqui é o que é o teorema de Stokes, certo? Então, a integral de um campo ao longo de uma curva no espaço pode ser medida com a integral do fluxo do rotacional que atravessa a superfície. Beleza? E o desenho é esse aqui mesmo, né, cara? Você tem um campo lá, tem o rotacional, você projeta o rotacional do campo na direção normal, e aí a integral desse troço vai ser igual ao que a gente chama de circulação do campo F ao longo da curva C. Belezura? Tranquilo? Isso é o teorema de Stokes, tá bom? E aí no próximo vídeo a gente vê uma verificação desse teorema para um caso específico, né? E depois a gente vai atrás de umas propriedades legais e interpretar finalmente o rotacional como uma medida de circulação microscópica. Valeu, jovens? É isso aí. Um abraço, até mais.